final de dezembro, já no final de 2014 e próximo a 2015. E hoje o T-Voz recebe aqui o vice-prefeito de São Joaquim da Barra, Rodrigo Nicolau, para a gente fazer um balanço do que foi esse ano de 2014 e também as perspectivas para o próximo ano. Rodrigo, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-lo, para a gente falar um pouco aí sobre como foi o ano, as perspectivas também para 2015. Muito obrigado e seja bem-vindo. Eu agradeço ter o convite da T-Voz, esse canal que cada dia é mais importante de informação aí para as pessoas de São Joaquim. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Rodrigo, neste ano de 2014, algumas coisas marcaram a cidade e também o Partido dos Trabalhadores aqui em São Joaquim. Tivemos aí a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, que foi uma das eleições, acho que mais difíceis e mais conturbadas, né, das últimas eleições. Tivemos aí também a candidatura da ex-prefeita Maria Helena, aqui em São Joaquim da Barra, que trabalhou de casa em casa pedindo voto, e agora, mais recente, a presidência da Câmara também aqui em São Joaquim. Foram 3 momentos importantes para vocês. Queria que você falasse um pouco aí sobre esse ano de 2014. É isso mesmo, foi um ano politicamente movimentado. Né? Primeiro as eleições gerais, né? Com a reeleição da presidenta Dilma, que foi fundamental para o Brasil. Né? O Brasil vinha num caminho muito claro de desenvolvimento, com justiça social, distribuição de renda, programas sociais atingindo os lugares mais distantes desse Brasil, onde aquelas pessoas realmente precisam de programas do governo para poder melhorar a sua condição de vida. E a reeleição da presidenta Dilma foi a reafirmação de que o Brasil vai no caminho certo. Né? Vamos para 16 anos com o término desse segundo mandato da Dilma, do governo do PT à frente do Brasil. Na história do país, é o maior período em que um partido democraticamente permanece no poder, implementando as suas políticas, as suas ideias, os programas que a história do PT sempre demonstrou. Então foi um momento importante para o Brasil e, consequentemente, para São Joaquim. E aqui nós tivemos uma característica muito especial, que de fato foi a candidatura a deputada estadual da Maria Helena, nossa ex-prefeita. Também um momento importante para a cidade. Nós sabemos que o sistema eleitoral, tal como é hoje, dificulta muito que uma cidade pequena, com um número reduzido de eleitores, consiga eleger o seu deputado, precisa de muito voto. Então, a experiência de, mais uma vez, São Joaquim ter uma candidatura própria, no caso da ex-prefeita Maria Helena, demonstrou que São Joaquim está no mapa da política, é uma cidade importante, não só dessa pequena região, mas do estado de São Paulo como um todo, capaz de lançar um nome para uma disputa tão difícil quanto é a disputa para deputado estadual, e ao mesmo tempo um alerta, porque está mais do que na hora do Brasil pensar numa reforma política para que possa possibilitar, por meio de alguns mecanismos, que cidades pequenas, que regiões menos populosas do estado, do Brasil, consigam eleger um representante seu. Né? Seria muito importante a eleição da Maria Helena, que é uma pessoa que conhece a realidade de cidades como São Joaquim, cidades de 40, 50, 60 mil habitantes, que foi por 8 anos prefeita da cidade, que sabe das necessidades das pessoas que moram nessas cidades menores. Infelizmente isso é muito difícil. Acho que na Assembleia Legislativa talvez não tenhamos nenhum deputado eleito de uma cidade pequena, e isso é muito ruim, porque o olhar dos deputados para as nossas cidades, essas cidades menores, é um olhar mais distante, né? E às vezes a gente não consegue resolver os problemas que nós temos que resolver junto ao governo do estado. Mas enfim, eu acho que foi a eleição geral de outubro um momento importante para o Brasil e um momento importante para São Joaquim. Né? São Joaquim de fato reafirma, como eu disse há pouco, a importância de ser talvez a cidade mais relevante nessa pequena região aqui da Alta Mogiana. E agora tivemos a eleição para a presidência da Câmara, né? Há poucos dias atrás, com a reeleição do vereador Pedro Nardelli, o que demonstra que um grupo político que se formou em São Joaquim nas últimas eleições, o Pedro disputou a eleição junto com o PT, foi eleito há 2 anos atrás presidente da Câmara, tem ajudado muito o Marcelo na condução dos trabalhos no Legislativo, de parceria e apoio aos programas do Executivo, e agora esse grupo se mantém unido,
se mantém coeso, forte e reelege o Pedro Nardelli para mais um biênio aí à frente da Câmara. Todos os membros da mesa diretora foram reeleitos e eu acho que vai ser muito bom para a Câmara, porque a Câmara tem feito um grande trabalho em São Joaquim. Todos os vereadores, sem exceção, têm sempre colocado nos seus trabalhos São Joaquim da Barra como prioridade. E é bom que seja assim. É bom que seja assim, é bom que tenha o Legislativo uma parceria muito próxima com o Executivo. Quando os dois poderes caminham juntos, quem acaba ganhando é a cidade, né, com essa parceria, e essa Câmara tem sido assim, tem trabalhado muito em prol da cidade, em parceria com o Marcelo, com o Executivo. Então eu acho que essa eleição, a reeleição da mesa diretora, é uma boa sinalização de que nós vamos ter nos próximos 2 anos também uma tranquilidade na Câmara para que os trabalhos possam ser desenvolvidos da melhor maneira possível. Então, politicamente, considerando esses 3 eventos que você colocou, eu acho que foi muito positivo para São Joaquim esse ano de 2014. Agora falando um pouco, Rodrigo, sobre a eleição, né, que a Maria Helena participou, a ex-prefeita aqui de São Joaquim da Barra, e a votação, até ela já declarou na rádio, também no jornal, que não foi o que ela esperava um pouco mais na votação, até porque ela fez história em São Joaquim da Barra como a primeira prefeita, história depois como a primeira prefeita também reeleita, foi uma das vereadoras, acho que a mais votada na época, também a primeira, acho que a presidiu o Partido dos Trabalhadores aqui em São Joaquim, então não dá para dizer que ela não tem uma carreira política de sucesso aqui em São Joaquim, ela tem. E essa votação que ela teve, essa questão do processo eleitoral que ela sofreu durante a campanha eleitoral e também das críticas que algumas pessoas fizeram por conta desse processo que ela sofria, que era legítimo ela manter a candidatura de acordo com a lei, ela tinha essa abertura para manter, como vários candidatos fizeram também como ela. Você acha que isso atrapalhou na campanha? Olha, atrapalhou, né? Eu acho que foi o principal contraponto à candidatura da Maria Helena. Quando uma candidatura sofre uma impugnação, é um desgaste natural e previsível. E em São Joaquim, eu costumo dizer que a política é um jogo jogado, né? Nós temos adversários na cidade. Aqui em São Joaquim, as forças políticas que disputam as eleições são muito delimitadas e demarcadas. É bom que seja assim, né? É bom que tenha uma cidade com forças políticas que de fato disputem eleições, ganham uma, perdem outras. Isso é bom para a democracia da cidade. E os nossos adversários aqui em São Joaquim souberam usar muito bem esse dado, muitas vezes sem um compromisso real com a verdade, né? Muitas vezes distorcendo o que de fato acontecia, mas que houve um impacto na população de uma maneira geral, isso houve e é inegável, né? Você mesmo disse, a trajetória política da Maria Helena faz talvez a principal líder política de São Joaquim, né? A vereadora mais votada, a primeira mulher a ser eleita prefeita, a primeira pessoa a ser reeleita em São Joaquim. Até então, nenhum prefeito conseguiu a reeleição na cidade, ajudou muito a eleger o sucessor, o Marcelo, que era o seu vice, tem uma participação muito ativa na vida política de São Joaquim, né? Nenhum arranjo, nenhum acordo, nenhum passo das estratégias políticas de São Joaquim acontecem sem passar pela Maria Helena, pelo PT de uma maneira geral. Mas nessa eleição que ela disputou para deputada estadual, essa questão da impugnação da sua candidatura, eu acho que foi um dado que tenha talvez atrapalhado o desempenho eleitoral. Mas é natural que seja assim. Eu repito, é do jogo democrático, existem outras forças políticas com outros interesses na cidade, é legítimo, e a vida segue, vamos continuar trabalhando pelo fortalecimento do PT, pelo fortalecimento da política em São Joaquim. Porque 2 fatos existem, né, Rodrigo? A questão da impugnação do registro dela na época realmente aconteceu. Por outro lado, ela tinha embasamento na lei de que ela poderia manter a campanha nas ruas, fazer campanha de casa em casa, dentro da lei. Ela não fez uma campanha contra a lei. Claro. Até a última instância, ela poderia manter essa campanha na rua, pedir voto de casa em casa e ser votado. Tanto é que o nome dela apareceu na urna eletrônica no dia da eleição. Claro, então faltou talvez essa questão de deixar a população mais clara com relação a isso.
Olha, todas as vezes que a gente se posicionava publicamente ou conversava com as pessoas, a gente explicava isso que você está explicando, que era uma candidatura que estava lá disputando para valer. Agora, do outro lado, tinha os nossos adversários que diziam que ela não poderia ser candidata, que os votos não valeriam. Então, isso causou uma confusão na cabeça do eleitorado, e é normal que seja assim, porque as regras eleitorais são muito confusas, né? Elas são muito complicadas. A pessoa que não é ligada em política, que não vive esse dia a dia mais intensamente, às vezes nem entende as regras pelas quais funcionam as eleições proporcionais. Não entende que às vezes um candidato a deputado tem mais votos do que outro e não se elege do que alguém que teve menos votos e se elegeu. Por conta da legenda, né? Pois é uma conta complicada de se fazer e as pessoas às vezes não entendem como funcionam as regras eleitorais. E quando você tem adversários que ao invés de esclarecer, fazem questão de confundir, isso é do jogo, cada um que julga a conduta de cada um na vida política e eleitoral da cidade, do Brasil. Mas as pessoas acabaram ficando inseguras ao votar ou não na Maria Helena, porque tem muito aquela história de não querer perder o voto, aquela coisa toda. Então isso atrapalhou, né? Foi talvez o principal fator que tenha atrapalhado na possível eleição da Maria Helena para deputada estadual. Bom, Rodrigo, agora deixando 2014 de lado, que estamos no final, temos aí 2015 à frente. Algumas obras importantes para a cidade já foram discutidas muito, né, nesse ano que se passou, que são aí a estação de tratamento de esgoto, agora também casas populares, que o prefeito já anunciou que serão 429, que já está aí em andamento. Temos também o fórum que está a todo vapor, as obras, creches para o município. Qual que é a sua expectativa? Como que você vê também esse ano de 2015 com relação a essas obras que devem sair definitivamente do papel? Olha, 2014 já foi um grande ano para São Joaquim. Você disse do fórum que começou a ser construído, um processo que se iniciou lá atrás, quando eu ainda era vereador. E eu lembro que São Joaquim fez de tudo para conseguir esse fórum. Doamos um terreno importante da cidade, num bairro importante da cidade, que é o Jardim Canadá, vai valorizar demais aquela região da cidade. As obras começaram, a UPA está terminando, né, também é uma obra que começou lá atrás e que vai ser muito importante para São Joaquim. O Marcelo, que é médico e que foi secretário da Saúde, ele tem uma visão muito importante da área da saúde e ele vai cuidar da UPA com muita dedicação, muito carinho, vai ser um grande avanço na saúde pública de São Joaquim. E nós tivemos já a sinalização muito concreta de outras obras importantes. Você citou a estação de tratamento de esgoto. Neste caso, é uma obra fundamental para São Joaquim, fundamental para o futuro da cidade. E São Joaquim da Barra fez o seu papel, né? O Marcelo com sua equipe, eles cumpriram tudo o que era necessário para que São Joaquim estivesse pronta para receber esse investimento. E nós temos o compromisso do governador do estado de que essa obra sairá. E tudo indica que a licitação comece já no começo do ano. Então, em 2014 nós concretizamos essa conquista e 2015, se Deus quiser, será o ano de implementá-la, né? Será um passo importante. Outro compromisso é a questão das casas populares, né? O último prefeito que entregou Casa Popular São Joaquim foi o Zé Ivo, há 95, 96, 20 anos, mais ou menos. 20 anos, quase 20 anos. Né? E o Marcelo e eu, nós temos esse compromisso junto à população de São Joaquim de lutarmos para trazer casa popular. E está muito adiantado. Né? É pelo Minha Casa Minha Vida, um programa da presidenta Dilma. Será um investimento de 24 milhões de reais em São Joaquim na construção dessas casas. O projeto está pronto, está aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Basta apenas a confirmação do governo do estado de uma complementação na construção dessas casas. De 4 milhões de reais. 4 milhões serão 10 mil reais a mais por unidade. Então nós estamos aguardando a confirmação dessa verba junto ao governo do estado, porque o projeto aprovado é o projeto que contém esse investimento a mais. Inclusive, Rodrigo, essa questão dos 4 milhões foi tema de campanha Promessa, de deputados do partido do governador durante a campanha agora. O deputado Roberto Engra, que se reelegeu, foi compromisso de campanha dele de que ele conseguiria para São Joaquim. Então nós achamos que isso venha. Vamos acreditar aí. Não, acreditamos. Vamos esperar que ele cumpra a promessa que ele fez, porque é uma votação muito expressiva em São Joaquim, talvez muito por conta, inclusive, dessa promessa.
Então a gente espera que ela seja cumprida e eu não tenho motivo nenhum para não acreditar no deputado, acho que ele vai cumprir com o compromisso dele. Então essa é a questão das casas populares que também está muito encaminhada. E a população precisa acreditar também no Rodrigo, porque 20 anos sem casa é muito. Não, nós precisamos. 400 casas não serão suficientes para a gente cobrir todo o déficit habitacional que São Joaquim tem, mas é um passo importante. São casas para famílias de baixa renda, que vai atingir uma faixa de renda que as pessoas de fato precisam dessas casas populares, e a única forma de conseguir uma casa é por meio de um investimento como o programa Minha Casa Minha Vida do governo da presidenta Dilma. Então as coisas têm caminhado. Do distrito industrial há uma sinalização importante, que o Marcelo já está estudando até uma gleba de terra para adquirir e dar o pontapé inicial. Então São Joaquim tem tudo para fazer o ano de 2015 um ano ainda melhor do que 2014. 2014 a terra foi arada, a semente foi jogada, e 2015 acho que é o tempo de colher. E nós vemos essas obras todas de fato já erguidas, prontas e servindo a comunidade. Agora, Rodrigo, sobre a questão das horas extras, a gente sabe, recentemente a gente falou com o prefeito Marcelo Mian e também agora com o Rangel, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e também é um vereador aqui de São Joaquim da Barra. Porque um dos funcionários da prefeitura entrou na justiça alegando que fazia mais de 400 horas extras e outro mais de 200 horas extras. A gente não tem o nome, também se teria, a gente não poderia passar. E isso acarretou um processo judicial lá atrás, que o Ministério Público do Trabalho exigia, né, que a prefeitura cortasse essas horas extras e reduzisse para 2 horas no máximo diárias, o que daria pelo menos 40 horas extras por mês e talvez no máximo 60 horas extras mês. Como que você vê também essa situação? Olha, é uma situação que tem dois lados. Primeiro, a prefeitura e o prefeito eles têm que cumprir a lei. Se a CLT determina que o máximo de horas extras são 2 por dia, o prefeito tem que cumprir. Agora, por outro lado, o serviço público prestado não pode ser interrompido, não pode parar. Então, cabe ao administrador, sobretudo ao prefeito, equacionar essa operação. Ele tem que pagar as horas extras que o funcionário eventualmente faça. É um direito do funcionário, inclusive. Se trabalhou, tem que receber. Tem que pagar. E se há essa limitação legal, tem que cumprir. E aí, se for o caso, até contratar por meio de concurso público outros servidores para que o serviço prestado lá na ponta, lá no atendimento às pessoas, não fique prejudicado e ao mesmo tempo se garanta o direito do servidor. Né? Então você garante o direito do trabalhador e ao mesmo tempo tem que garantir o acesso das pessoas ao serviço público. O prefeito tem que equacionar essa questão, cumprindo a lei, observando as determinações do Ministério Público do Trabalho. Acho que isso é uma polêmica que até nem é tão grande quanto parece, sabe? É cumprir a lei, né? Cumprir a lei, pagar quem trabalhou e assim seguindo e providenciando que os serviços públicos não parem, não cessem, não se interrompam e possa atender bem o cidadão que eventualmente precisa. Porque você para pensar, Rodrigo, a questão do motorista da ambulância, está atendendo doente, está em São Paulo, aí ele dá o horário dele, não, peraí, não posso mais atender, que eu não posso fazer hora extra, e está atendendo aquele paciente. E como que a prefeitura vai fazer isso? Porque precisa do serviço dessa pessoa e para contratar precisa de um concurso público. É uma situação difícil. É uma situação difícil, é uma situação que envolve a administração pública, mas que tem que ser resolvida. Né? As situações difíceis não podem ser deixadas de lado. O prefeito, o Marcelo, está muito atento a isso, já tem feito alguns ajustes importantes envolvendo essa questão do trabalho em jornada extraordinária de vários setores. Ele vai adequando aos poucos o trabalho do servidor à lei e não permitindo que o serviço público caia de qualidade. É um trabalho. Você, como administrador, você tem que resolver isso. Né? E o Marcelo está muito atento a essa questão. Vamos cumprir a lei e vamos garantir que o serviço público continue atendendo bem as pessoas. Rodrigo, para a gente encerrar, não poderia deixar de tocar nesse assunto, eleições 2016. Claro, agora passando as eleições gerais no Brasil, os 2 últimos anos são anos fundamentais para a eleição municipal, que a gente sabe que já começa-se a movimentar, peças políticas começam também a se lançarem nos bastidores, fomentarem o seu nome mais na mídia. Como que está essa questão? Já estão definidos aí os próximos passos?
Olha, 2015, pensando na eleição de 2016, é um ano importante, até porque nós temos um calendário eleitoral ditado pela lei que tem que ser observado. Um ano Então antes da eleição. nós temos uma data fatal, que é outubro, que diz que qualquer pessoa que queira disputar uma eleição tem que estar afiliado a um partido político até um ano antes da eleição. Então até outubro de 2015 as coisas vão se assentar. Nós vamos saber quem é quem está com qual grupo político em São Joaquim. Então vai ser um ano que a cada dia que passa essas conversas vão se intensificando. E em São Joaquim isso é muito legal porque isso acontece para valer. Em São Joaquim nós temos eleições para valer. Nós temos grupos políticos bem definidos em São Joaquim e essa disputa é muito saudável porque dá opções para o eleitor de escolher que caminho quer para a sua cidade. Então, São Joaquim tem essa característica de ter sempre eleições muito disputadas. E eu acho que 2016 não vai ser diferente. Nós temos alguns grupos políticos que sempre se colocaram, que disputam a eleição aí há anos na cidade. Não enxergo hoje qualquer novidade fora do quadro que a gente já tem normalmente. Pode ser que isso ocorra daqui para frente, pode ser que apareça alguma novidade, mas hoje o quadro que nós temos é o mesmo quadro das últimas eleições. Os grupos políticos de São Joaquim são de conhecimento de todos e deverão ser esses grupos que vão disputar na próxima eleição municipal. Nós do PT estamos muito tranquilos, porque já estamos no nosso terceiro mandato consecutivo em São Joaquim, com um trabalho muito claro para mostrar para as pessoas, as coisas acontecem, a prefeitura tem as portas abertas, as contas às claras, o dinheiro público é tratado com extremo respeito, as políticas públicas que o PT sempre defendeu na sua história têm sido implementadas em São Joaquim desde a época da Marilene e continuam agora com o Marcelo. A cidade tem avançado demais. Então nós temos muita tranquilidade com a disputa da próxima eleição municipal, porque nós temos um trabalho para mostrar para as pessoas o que o PT fez à frente da prefeitura. E nós vamos disputar com toda a tranquilidade do mundo e tentar mais uma vez convencer o eleitor joaquinense de que o melhor caminho para São Joaquim é continuar com uma administração como nós temos. Transparente, honesta, que trabalha, que coloca na prefeitura gente que quer trabalhar de verdade, e que vai conquistando coisas importantes para a cidade, para que São Joaquim continue se desenvolvendo e continue concretizando a posição de cidade mais importante dessa microrregião. Rodrigo, preciso te perguntar isso, porque com certeza é o que as pessoas comentam, muitas pessoas já comentaram isso comigo. O Marcelo Mian, que é o atual prefeito, não anunciou se tem interesse de se candidatar novamente, de se reeleger, de se lançar candidato. E outras pessoas também dizem, olha, o Marcelo Mian não vai ficar no PT, ele vai sair, vai se lançar candidato por outro partido. Olha, o PT está rachou, prova disso dessa questão da eleição da Maria Helena para deputada estadual, da questão da presidência da Câmara. As pessoas comentam isso, e você sabe que comenta, porque você deve ouvir esses comentários também. Mas também já ouvimos os bastidores que o prefeito anunciou que se ele for candidato, que você vai ser o vice dele. O que você acha de todas essas informações? Como que você vê também essas informações? Olha, essa história de que o PT está rachado, eu uso em São Joaquim faz uns 20 anos, daí para mais. Na verdade, isso é muito mais comentado pelos nossos adversários do que uma realidade. O PT é um partido orgânico e vivo e que de fato tem pessoas com visões diferentes das coisas. Mas o que fortalece o PT de São Joaquim é a nossa união. Nas últimas 6 eleições municipais nós ganhamos 5, graças à união que o PT internamente tem. O Marcelo está no primeiro mandato, ele é o candidato natural do PT. Ele só não será candidato se ele não quiser. Ele é candidato à reeleição desde que ele queira, e eu acho que ele deve ser, porque ele faz um bom trabalho. Deve continuar, deve dar sequência. Em relação à questão da candidatura a vice, eu me sinto lisonjeado se de fato essa for uma vontade do Marcelo, porque me honra bastante ser vice de um prefeito como ele, mas eu acho que a questão da candidatura a vice tem que ser conversado mais profundamente. Tem outros partidos políticos que vão compor com a gente uma candidatura, e a questão da vaga de candidato a vice tem que ser uma discussão com outras forças políticas da cidade.
Claro que o PT, nas últimas eleições, tem ganho essas eleições com uma chapa puro sangue, como a gente diz, prefeito e vice do PT. Foi assim com a Maria Helena, quando o vice era o Marcelo, e foi assim com o Marcelo, eu sendo vice, todos do PT, o que mostra a força do partido. É possível que essa tendência continue, mas até dentro do PT existem grandes nomes que podem ocupar. Né? Não faço disso a razão da minha vida política, longe disso. A razão da minha vida política é fazer com que São Joaquim continue no caminho certo e que o PT continue crescendo. Então não tem um desejo pessoal de me manter candidato a vice, não. Estou à disposição do PT, dos partidos aliados. Mas no futuro, você talvez poderia ser um candidato a prefeito, né, Rodrigo? Hoje, dentro do partido, por você ser vice, já dá um degrau acima. E também toda a sua trajetória política dentro do partido, disputando várias eleições, estando de casa em casa aí nas principais eleições gerais também, isso te coloca, talvez, de ser um candidato no futuro. Pode ser. São Joaquim tem um histórico de vices-prefeitos serem candidatos a prefeito e sucederem, né? Foi assim quando o Jorge foi vice do Zé Ivo, ele ganhou, o Marcelo a mesma coisa com a Maria Helena. Agora, uma candidatura a prefeito, ela depende muito pouco da vontade do candidato e muito mais de um monte de conjunturas, um monte de fatores que tem que convergir para que você concretize uma candidatura. Pode ser que um dia eu seja candidato ao PT, a prefeito de São Joaquim. Seria uma honra e tenho vontade disso. Né? Não posso negar que trabalho enxergando isso lá na frente. Fui vereador por 2 mandatos, fui presidente da Câmara, estou agora como vice-prefeito. Tenho uma participação ativa na vida política de São Joaquim, converso com várias forças políticas da cidade, tenho um bom relacionamento em vários setores da sociedade civil. E é óbvio que a gente vislumbra algo lá na frente, mas isso você não pode traçar como objetivo. Essas coisas têm que acontecer naturalmente. Você tem que participar da vida política de São Joaquim, dar a sua contribuição para todo esse processo, e se lá na frente os fatores todos convergirem para que você seja um candidato, aí a gente pensa, analisa e assume a candidatura e vai para frente. Mas isso não dá para você programar como uma coisa matemática, né? Depende de muita coisa, depende de muitas pessoas, depende de muitos fatores. É algo que você trabalha e você trabalhando sério, demonstrando que você tem compromisso, que você tem um lado, que você quer de fato trabalhar para a sua cidade, no futuro pode ser que você colha essa candidatura. Mas é algo que é bem lá para frente, a gente vai continuar trabalhando da forma como a gente está, ajudando o Marcelo na prefeitura, conversando de política com outras forças vivas de São Joaquim e, na medida do possível, a gente vai seguindo em frente. Essa história que o Marcelo Mion, prefeito, poderia talvez sair do PT é especulação por enquanto. Olha, eu nunca vi nada de concreto nesse sentido. O Marcelo nunca deu nenhuma demonstração concreta de que tem isso, muito pelo contrário. As principais ligações políticas do Marcelo junto ao governo federal são com grandes lideranças do PT. Né? Ele é amigo pessoal do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que é do PT. O deputado que mais ajuda o São Joaquim, deputado federal, é o Paulo Teixeira, que é do PT, também nutre uma amizade pessoal com o Marcelo. Então, eu não consigo ver nas atitudes do prefeito, nas suas posturas públicas, nenhum movimento nesse sentido. Então, não tem motivo nenhum para acreditar numa história dessa. Já declarou, inclusive, que não sai do partido, só sai se ele for convidado a se retirar também. Pois é, vai ser convidado por quê? Não tem sentido nenhum uma história dessa. Esse tipo de história, de que ele vai sair do PT, ou de que o PT está rachado, eu te digo, é muito mais um desejo de quem é adversário nosso, porque sabe que a nossa grande força está na nossa união, do que uma realidade, longe disso. Porque se isso acontecer, as chances talvez dos adversários serão mais fáceis também de, numa campanha eleitoral, numa possível campanha. Eu acho que o PT é a força a ser batida em São Joaquim. Eu te digo, nas últimas 6 eleições nós ganhamos 5. Não é pouca coisa. Nós estamos no terceiro mandato consecutivo de uma administração petista. Isso é raro no Brasil. Né? Raro no Brasil. Então, de fato, nós somos a grande força política a ser combatida na cidade. E as outras forças políticas, que também têm sua importância, também têm sua força, sabem jogar o jogo. Né? Então ficam dizendo essas histórias, tá, para tentar causar um pequeno desgaste. Só que aqui ninguém é mais bobo na política. Né? Nós temos anos e anos de estrada, a gente sabe onde a gente está pisando, sabe como as coisas funcionam. Então estamos muito tranquilos em relação a isso.
Estamos pensando primeiro em trabalhar para o São Joaquim, em administrar bem a cidade, em conseguir concretizar tudo isso que a gente falou até agora, essas obras importantes para São Joaquim da Barra. E em 2016 a gente pensa na eleição e eu posso garantir uma coisa, nós vamos ganhar de novo. Bom, faz parte da política esses comentários, faz parte do jogo, né, Rodrigo? Faz parte. Obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, foi um prazer recebê-lo, viu, Rodrigo? Porque a gente sabe que você é uma pessoa bem politizada, uma pessoa que tem uma história política aqui em São Joaquim da Barra, uma história também que a gente pode falar de vitória, né? Porque as candidaturas que você concorreu, as eleições, você também saiu vitorioso. Então, parabéns, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que você tenha sucesso aí na política e também na sua vida. Obrigado. Estevam, eu que agradeço e aproveito a oportunidade, se você permitir, de também desejar a todos os telespectadores da T-Voz um Feliz Natal. Que um Natal repleto dos sentimentos mais importantes que essa época desperta, que é o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amor ao próximo. E amor ao próximo é se dedicar ao próximo com um total desprendimento. O sentimento que essa época do ano desperta nas pessoas, a gente fica pensando se isso perdurasse durante todo o ano. Nós não teríamos violência, não teríamos guerra, não teríamos fome nem miséria. Então, que todos tenham um Natal repleto de saúde, de paz, de muito amor. E que 2015 venha como um grande ano, um ano de realizações para todos individualmente, mas também para São Joaquim da Barra. São esses os desejos que a gente faz sempre nessa época de transição, de passagem. Então, que São Joaquim da Barra, que cada um dos joaquinenses tenha um grande 2015. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você. Bom, conversamos, portanto, com o vice-prefeito aqui de São Joaquim da Barra, Rodrigo Nicolau, falando um pouco sobre o ano de 2014, fazendo o balanço e também as expectativas para o ano que vem, 2015.